Ok. Conjunto nunca denso. O conjunto nunca denso, o que é um conjunto nunca denso? O conjunto de Cantor é um conjunto nunca denso. O conjunto nunca denso, esse é nunca denso. Esse aqui é a tradução de nowhere dense, talvez nenhum lugar denso, melhor seria. Nowhere dense, eu acho que nenhum lugar denso. Esse é nunca denso se fecho desse conjunto, tá? E tem interior vazio. Tá bom? Essa é a definição. Agora, se o conjunto for já fechado, e quer dizer que ele mesmo tem interior vazio, né? Porque fecho dele é ele mesmo, tá? Quando o conjunto é fechado. Então, um conjunto é nunca denso. Por exemplo, o conjunto dos números racionais. Como que é o conjunto dos números racionais? Esse conjunto já está muito grande, né? O fecho dele dá tudo. Esse conjunto, a gente já sabe que é denso. Mas, quando a gente quer falar do conjunto de nunca denso, sempre tem que lembrar do conjunto de Cantor. O exemplo de um conjunto nunca denso é o conjunto de Cantor, né? Então tá. Mais alguma pergunta? Se não, eu deixo eu definir o conjunto de Cantor em geral, uma definição. Definição é que um conjunto é Cantor, agora geral, se é compacto dentro de um espaço métrico, tá? Certo? Se é compacto, perfeito e tem a propriedade de totalmente desconexo, totalmente desconexo, tá? Ele já, a gente viu que já mostra que não tem intervalos do conjunto também, né? Totalmente denso, já totalmente desconexo, já é mais forte. Portanto, basta você assumir esses como definição de conjunto de Cantor e no horizonte vai ficar um resultado que a gente vai tentar ver se hoje consegue provar, é que todos os conjuntos de Cantor são homeomorfos. Homeomorfos ao conjunto de Cantor ternário. Portanto, todos eles entre si são homeomorfos. Se todos são homeomorfos a mesma coisa, eles são homeomorfos também. É uma relação de equivalência, né? Homeomorfismo. O que quer dizer que dois espaços são homeomorfos? Esse e esse linha são homeomorfos se existe uma função f injetora sobre ejetora. Então, esse sobre ejetora, f contínua. A sua inversa também é contínua. Que se chama um homeomorfismo entre dois espaços. Então, se existir isso, esse e esse linha são homeomorfos. Tá bom? Então, quer dizer que dois conjuntos de cantos não tem muita diferença em termos topológicos. Em termos de conteúdo medido, em termos de medidas, né, analíticos, são muitas vezes diferentes. E por o estudo deles, como vocês podem agora imaginar, sempre vai na direção analítica, né, e medidas do conjunto de Cantor, e não no sentido topológico. No sentido topológico está fechado já. Já não existe nenhuma diferença entre dois conjuntos de Cantor. Mas sim, pode haver diferenças muito finas, por exemplo, a dimensão de fractal deles pode ser diferente. Aí já precisamos estudar alguma coisa. Vira até um projeto para você entender o que é dimensão fractal de um conjunto de Cantor. Outra coisa que talvez para curiosidade eu deveria acrescentar para vocês, eu defini conjunto de Cantor, já dando introdução à segunda parte, que seria a representação numérica do conjunto de Cantor, eu poderia falar para vocês de conjunto de Cantor da seguinte forma, equivalente. Eu pego uma função assim, eu não defini a função anteriormente no intervalo 1/3, 2/3, mas eu poderia, dessa forma, definir também.
pega uma função assim, f, tá? Aqui é 1/3 e aqui é 2/3, tá? E aí, novamente, o que acontece, como que eu defino o conjunto de Cantor? Observe que essa função, quando pega um ponto x que está no intervalo 1/3 e 2/3, o que acontece com a função? F vai ficar fora de intervalo 0 e 1, não está no intervalo 0 e 1. Né? A imagem desse ponto aqui cai fora, né? Fica fora de intervalo 0 e 1, fica maior do que 1. Então, o que vai ser conjunto de Cantor agora, com essa nova função que eu defini? O conjunto de Cantor vai ser o conjunto dos pontos, de Cantor ternário novamente, vai ser o conjunto dos pontos x no intervalo 0 e 1, tais que x, f de x, f2 de x, f3 de x, quer dizer composição, né? Fn de x, todos pertencem a intervalo 0 e 1, eternamente. Tá legal? Essa é uma definição bem dinâmica de conjunto de Cantor. Portanto, o conjunto de Cantor é o conjunto dos pontos no intervalo que, quando você aplica a função f aqui, eles vão viajar aqui dentro do conjunto, nunca saem do conjunto intervalo 0 e 1. Tem pontos, muitos pontos que não fazem assim, né? Por exemplo, se você pegar esses aqui são chamados de gap. Esses que a gente remove são chamados de gap. Se você pegar um ponto no gap inicial do conjunto de Cantor, assim que você aplica a função f, ela cai fora do intervalo, fica fora do jogo. Tá? É um jogo. Você quer saber quais são os pontos que eternamente, quando você aplica a função f, vão ficar aqui dentro do intervalo, 0 e 1. Tá? Ok. A curiosidade é a seguinte: eu escolhi uma função assim. Será que se eu escolhesse uma outra função, o que aconteceria? Tipo, por exemplo, se eu escolhesse uma função assim, ó, não linear até. Por que eu escolhi linear? Eu poderia escolher não linear. Será que não tá a mesma coisa? Será que eu escolher agora os pontos x que eternamente ficam aqui dentro quando eu aplico a função f? O que vai dar? Né? Como eu estava falando no início do vídeo anterior, isso aí vira um ramo de pesquisa. De fato, se você observar bem mesmo, o que nós utilizamos aqui era que esses aqui era expansora, né? Era derivada igual 3. Derivada dessas funções era 3. Mas não precisava ser derivada constante igual a 3. Poderia ser um pouco diferente, derivada em pontos diferentes. Mas não poderia ser qualquer coisa. Eu convido vocês a pensarem um pouco. Peguem uma função assim, arbitrária, uma função bem simples, e brinquem, ver quais são os conjuntos dos pontos que eternamente ficam. Será que tem a ver com o conjunto de Cantor? Se você pegar uma perturbação pequena aqui, ainda vai ser. Se, em vez de 3x, se eu pegasse uma coisa assim, tipo, alguma função bem próximo, daria o conjunto de Cantor também. Não o mesmo conjunto, mas teria mesmas propriedades, que é perfeito, não sei o quê, totalmente desconexo, etc. Mas não vai ser exatamente conjunto ternário, legal? Mas você poderia ir além até, poderia fazer assim, ó, pensar em, eu falei de conjunto de Cantor dessa forma, né? Hoje, bom, na verdade, é isso, exatamente. Eu fiz assim para vocês, 1/3 e 2/3, e olhei para o conjunto dos pontos que sempre estão no domínio de Fn, para todos os n's. Mas que tal você fizesse uma função assim, em vez de um gap, você tivesse, sei lá, mais do que um gap. Pega um gap aqui, aí faz assim de novo, pega outro gap e vai de novo, certo? Aí você pergunta, quais são os pontos que eternamente essa função pode iterar? Isso seria o quê? Seria uma construção que você remove esses dois intervalos, certo? E fica com 3 intervalos fechados. E depois, na geração seguinte, quantos intervalos vai remover? Hein? Quantos intervalos vamos remover com essa nova construção? Eu tenho que remover
3 intervalos de novo. Em cada um desses aí, tem que remover um intervalo. Certo? Tá legal? Ou mais? Tem que remover quantos intervalos? 3 intervalos, tá claro. Deixa eu voltar aqui. Fazer direitinho. Ó, vamos usar cores de forma correta. Vamos colocar vermelho, intervalos proibidos. Digamos aqui, eu coloco vermelho, esse é um intervalo proibido, e esse vermelho é um intervalo proibido. Isso quer dizer que eu removo esses dois intervalos, fico com 3 intervalos. Agora, qual é na próxima geração, o que tem que fazer? Tem que ver quais são os pontos que caem nessa armadilha pela função f, não é isso? E tem que remover eles, porque eles, uma vez que eu aplico a função, eles caem no intervalo vermelho, e aí não posso aplicar a função f. Então, vou remover eles de novo. Quais são, que coisas que eu tenho que remover agora? Pô, esses dois, eu tenho que ver quais são para a imagem desses dois intervalos. É mesmo, este é o mesmo que aqui, e este aqui é o mesmo que aqui, tá? Apenas no eixo Y. Eu tenho que ver quais são os perimagens, as perimagens desses intervalos. Vão ser o quê? Ó, se você quer ver perimagem de um intervalo, tem que olhar assim. No meu desenho, talvez eu fizer isto aqui, a gente pode ver um pouco melhor. Tem que voltar e pegar perimagem. Vai dar 2 intervalos proibidos novos. E 2 intervalos proibidos novos aqui, e 2 intervalos proibidos novos aqui. Então, tem que remover 6 intervalos, tá certo? Então, inicialmente, eu tinha removido 2, agora eu tenho que remover 6 intervalos, porque os 3, cada um, vezes 2, né? Próxima vez, de novo, vai ser 2 vezes 3 vezes 3 intervalos que eu vou remover. Enfim, esse processo é muito parecido com o processo anterior, somente que com número de intervalos diferenciados. O que eu quero passar para vocês? Que isso também gera um conjunto de Cantor, tá? E todos são mesmos conjuntos, em termos topológicos. Tudo bem? Bom, então eu vou voltar agora a falar do conjunto ternário, só que com um ponto de vista numérico. Conjunto de Cantor ternário, ponto de vista numérico. Numérico quer dizer teoria de números, tá? Não é análise numérico. Vamos lá. Vocês têm que lembrar como que é uma base. Escrever um número na base decimal, só isso. Você tem que lembrar o que é a base decimal, eventualmente base 2 e 3. Eu vou lembrar para vocês o que é base decimal. Um número entre 0 e 1, todo mundo sabe que tem uma representação que é chamada de representação decimal, né? O que é representação decimal? A gente coloca 0, etc. x1, x2, x3, x4, etc. Isso significa o quê? Isso significa que o número x é x1 dividido por 10, um décimo, x2 dividido por 10 elevado a 2, xn dividido por 10 elevado a n, mais assim por diante, beleza? Na base qualquer vai ser similar. Então, número na base 3, quando eu escrevo na base 3 como sendo 0,A1, A2, A3, etc., isso quer dizer que esse número é a soma de AK dividido por 3 elevado a K, sendo K de 1 até infinito. Beleza? Aqui era a soma de XK dividido por 10 elevado a K. K de 1 até infinito. Joia? Então, assim, a gente escreve, dá para mostrar que qualquer número se escreve na base 3, por dígitos, A1, A2, A3, etc., que esses números A, K, não podem ser nada além de 0, 1 e 2, beleza? Quando você escreve na base 10, os dígitos não são além de 0, 1 até 9. Na base 3 vai ser 0, 1 até 2. E na base 2, que seria mais adequado para a computação, na base 2, qualquer número se escreve na base 2, quer dizer que x é soma de AK dividido por 2 elevado a k. Onde AK não são nada mais do que apenas 0 e 1. Beleza? Então, agora vocês vão lembrar por que eu escolhi C0, C2 na definição do conjunto de Cantor. Se você lembrar,
eu denotei conjunto de Cantor, primeiros intervalos de C0 e C2. Depois fui 00, 02, 20, 22, etc. Isso tem todo a ver com expansão na base 3 e o conjunto de Cantor ternário. Então, vamos lá, vamos ver por que isso tem a ver com aquilo. Para isso, eu vou lembrar de novo aquela função. Eu vou tentar esboçar o gráfico dessa função. Então, o gráfico da função era aqui. Então, digamos, 3, 4, 1, 4. Isso mostra aqui melhor 3 mesmo, tá? Depois aqui é 1, 2, 3, aqui é 1, 2, 3, legal. Então, aqui é 1, 2, 3, 4. Pronto. Eu tenho a função, aqui era 3x, certo? E aqui era 3x menos 2. Ok. Essa era a minha função, certo? A função f de x é 3x, quando x está entre 1/3 e 0, e 3x menos 2, quando está entre 2/3 e 1. Beleza? Essa era a função. Então, os pontos no intervalo C0 e os pontos no intervalo C2, para começar, são pontos do conjunto de primeira geração. A primeira geração do conjunto de Cantor. Mas eu quero entender esses pontos de outra forma. Vamos escrever esses números na base 3. O que caracteriza um ponto que está no intervalo C0? Se x está em C0, quando eu escrevo na base 3, o que vocês poderiam falar sobre esse número? x1 para começar, x2 depois, etc. O que a gente pode falar sobre esse número? Se o número está por aqui. Se o número está aqui. Isso quer dizer que é menor do que 1/3, não é isso? Menor ou igual que 1/3. Então, isso quer dizer que x é menor ou igual que 1/3, se está nesse intervalo C0. Não é isso? Entre 0 e 1/3. O que eu posso falar sobre o primeiro dígito desse número? Alguém? Beleza. Esse primeiro dígito desse número tem que ser 0, né? Primeiro dígito tem que ser 0. Então, x1 tem que ser 0. Por que x1 tem que ser 0? Porque se x1 for diferente de 0, né? Tipo 1, o menor que pode ser é 1, né? 2, vamos ver que vai ser pior. Se for 1, se x1 for igual a 1, isso quer dizer que o número x é 0,1, x2, x3, x4, etc. Certo? Mas isso não poderia acontecer? O que poderia acontecer se fosse 1? O x1 fosse 1, o que aconteceria? O resto deveriam ser todos 0, de acordo? O resto tudo tem que ser 0. Se o resto todo for 0, daria certo. De fato, este aqui é uma razão para que a gente vai agora fazer um convênio. Não vamos aceitar esse tipo de representação, que termine todo por 1. Isso não vamos aceitar. Porque, de fato, existem números que têm 2 tipos de representação. Vocês lembram, na base decimal também existia isso, né? Tipo 0,9, né? 99999 infinitas vezes é a mesma coisa que o 1, né? Existem vários números desse jeito, certo? Mas a gente vai entender isso agora de uma forma funcional. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que o ponto 1/3, exatamente um ponto 1/3, que é apenas esse ponto que é problemático, né? Qualquer outro ponto, e se fosse, vamos escrever aqui, se x for menor estritamente que 1/3, com certeza, x1 tem que ser 0. Isso por quê? Pois, se não, o que vai acontecer? O x, que é x1, x2 na base 3, x3, etc., seria maior do que 1/3 mais blá, blá, blá. Não é isso? Seria maior ou igual que 1/3, porque se não fosse 0,
Se esse aqui não fosse zero, então, claramente, esse número seria maior do que um terço mais algumas coisas. Portanto, seria um absurdo, porque estou pegando um x menor do que um terço. Então, isso está claríssimo para todos os pontos que estão nesse intervalo, exceto o ponto de fronteira. Para o ponto de fronteira, depende do nosso convênio. E se a gente escolher que as representações não têm que ser eternamente 1, aí sim, todo ponto nesse intervalo fechado vai ter primeiro dígito exatamente 0. Então, nós vamos combinar que é assim. Não vamos acertar expansões dessa forma para que exatamente o conjunto de Cantor seja identificado de uma forma muito bonita em termos de expansão na base 3, tá bom? Então, não aceitamos expansão o que expansão que estamos falando? Expansão terminando com infinitos uns, tá? Infinitos uns. Isso não aceitamos. Ok. E o que é o ponto em C2 agora? Vamos lá. O que vai acontecer com os pontos em C2? Tá claro, né? Os pontos em C2 tem que começar com 2, dígito 2, porque esses pontos são maior do que 2 terços, não é isso? Todo ponto que está aqui está maior do que 2 terços, então começa com dígito 2. Vamos para a próxima geração. Na próxima geração, o que acontece do conjunto de Cantor? Agora eu tenho 4 intervalos. Esses 4 intervalos. Então, se eu pego um ponto X, agora geração segunda, certo? Se eu pegar X em C00, por exemplo, o que acontece com um ponto que está em C00? Esse ponto, X, está menor do que 1 sobre 9, tá certo? Isso significa o quê? Significa que o X tem que ser 0,0, segundo dígito também tem que ser 0, tá? Porque tem que ser menor do que 1 sobre 9. E assim por diante. O resto pode variar. Mas primeiro e segundo dígito vai ser 0 e 0. E vocês estão vendo que esse 0, 0 é exatamente esse 0, 0. Isso não é por acaso. Tá bom? E mais legal do que isso é que quando você pega um ponto X aqui, como é que eu vou descobrir quais são os dígitos desse ponto na base 3? Eu vou fazer simplesmente usar essa função. Por exemplo, se o ponto X for exatamente esse ponto que está aqui eu apontando, nesse caso, o ponto X, esse ponto X, seria 0, o quê? 0, porque está no intervalo C0, né? Então, começaria com 0. Mas, vocês podem me dizer qual é o próximo dígito desse ponto? Desse ponto X? Alguém pode dizer? Qual é o próximo dígito desse ponto aqui específico, que está nesse intervalo gap, nesse buraco, da segunda geração? Exato, muito bem, Gabriel. Esse ponto, quando eu itero num intervalo aqui, ele vai cair aqui dentro. Aqui dentro. E, de fato, o segundo dígito dele é 1. Ele não está no conjunto de Cantor, não é à toa. O conjunto de Cantor não permite pontos com dígito 1. E ponto final. Essa é a definição numérica do conjunto de Cantor, teoria de números e conjunto de Cantor. O conjunto de Cantor é o conjunto dos números, então assim, o conjunto, então, definição, conjunto C de Cantor ternário, C é o conjunto, é igual a x em 0, 1, tais que x é igual a 0,a1, a2, a3, etc., que aí, na base 3, né, que aí pertence a apenas 0 e 2. Ou seja, você na base ternária não pode achar nenhum 1 na representação desse conjunto.
tá bom? Esse é o conjunto de Cantor. Aliás, aí quando você começa a pensar um pouco, e eu convido vocês a pensar, você poderia pensar em base 10 também. Será que eu considero somente os números que, quando eu escrevo na base 10, todos os que não têm 4 e 5 e 8, por exemplo? O que seriam esse conjunto? O conjunto dos números, então, convido a pensar. Convido a pensar em seguinte conjunto. Conjunto D, conjunto dos pontos x no intervalo 0 e 1, tais que, quando você escreve na sua base preferida, que é 10, né? Todo mundo tem 10 dedos, mas gosta da base decimal, na base 10, tais que xi apenas é 1, 3, 4 e 5, por exemplo. Só isso. Números reais que apenas têm dígito 1, 3, 4 e 5. Não é legal que eu falar para vocês que esse também é um conjunto de Cantor? Não é Cantor ternário, mas esse é um conjunto de Cantor também. É um conjunto de Cantor. Você sabe que esse é um conjunto autossimilar também. Depois, se você pensar um pouco, vai ver por que é autossimilar. É porque em todas as gerações sempre tem ou 1, 3, 4 ou 5. Esse é o padrão desse conjunto. E tá. Então, a gente falou de conjunto de Cantor em termos de teoria de números. Para eu finalizar com chave de ouro, como eu falei, se desse tempo eu provava para vocês, mas acho que eu tenho que preparar um vídeo. Realmente eu vou tentar fazer um vídeo bem sucinto de demonstrar. Aí é para quem que entende um pouco melhor de espaço métrico e topologia, é, não é obrigatório para análise 2. Você provar que todos os conjuntos de Cantor são homeomorfos. Isso não vai ficar para a aula de hoje, mas o que eu posso mostrar para vocês, para finalizar, é o seguinte, resultado. Teorema. Bom, vou dar o nome de teorema, mas a gente está tudo totalmente pronto para provar como um leminha rápido. Seja C o conjunto de Cantor ternário. Cantor ternário. Tá? Então, existe função f de C no intervalo 0 e 1, sobrejetora e contínua. Só isso. Se você parar para pensar, vai ver que já é bastante coisa isso que está falando. A sua demonstração vai ficar bem curtinha, usando o que aprendemos até agora. Mas deixa eu só falar o que eu estou dizendo aqui. Isso aqui, de fato, tem uma generalização que tem a ver com aquele que eu falei que eu vou colocar num vídeo para vocês, que é o seguinte, dado um conjunto, um espaço métrico M compacto qualquer, não importa ser intervalo 0, 1. O intervalo 0, 1 aqui é um toy model, é um brinquedo para um espaço compacto qualquer. Pega qualquer espaço compacto. Dado M compacto, então, existe um F do conjunto de Cantor ternário a esse espaço M, que é sobrejetora e contínua. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o conjunto de Cantor está acima de todos os possíveis espaços compactos que você pode imaginar na tua vida. Significa o quê aqui, ó? M é um conjunto compacto, tipo 0, 1. No teorema que eu enunciei para vocês, o M é 0 e 1. Esse aqui é M, tá? Agora, o que eu estou dizendo para vocês? Que a poeira de Cantor é maior em que sentido? Existe uma função que é contínua e é sobrejetora. Aí, por isso que eu falei maior, entre aspas. Sobrejetora significa que você consegue cobrir todo o ponto no intervalo 0 e 1 de uma forma contínua, vindo do conjunto poeirado de Cantor. Vocês estão me entendendo? Isso não está dizendo que todo espaço métrico compacto é como o Cantor, obviamente, porque falei sobrejetora. Nunca falei que é injetora, não vou poder falar isso, certo? Não vai existir isso.
Mas o que estamos dizendo é que, de alguma forma, ele é acima de todo o conjunto compacto. Então, vale a pena entender bem conjuntos de Cantor. Eu vou fazer para vocês rápido, se vocês estão cansados depois de ver o vídeo, a demonstração deste, quando é intervalo 0 e 1 apenas. Como que eu posso construir uma função sobrejetora sobre todo o intervalo 0 e 1, mas saindo do conjunto de Cantor? Como que eu faço isso? Tem que cobrir todo o ponto no intervalo 0 e 1. Assim, demonstração. Vê como que é legal usar teoria de números para demonstrar isso. Dado x no conjunto de Cantor, eu escrevo x na base 3. Como é que eu posso escrever na base 3? 0,x1, x2, x3, etc. Não é isso? Todo ponto no conjunto de Cantor tem uma representação triádica, será, na base 3, certo? Que x's, xk's, são apenas o 0 ou 2. Quer chutar qual que é a imagem? Vou chamar f de x agora, vai ser um número real também no intervalo. Esse aqui já está no intervalo 0 e 1, ou no conjunto Cantor. A imagem dele defino como sendo, imagina como que a gente define. Define como 0, x1 dividido por 2, x2 dividido por 2, x3 dividido por 2, tudo dividido por 2. Só que eu vejo isso na base 2. Só isso. Esse truquezinho é bem bacana. Por quê? Porque x eram o 0 ou 2, era par. Então, dividir por 2 faz sentido. Vai ficar, então, x, eu vou chamar ele de 0,A1, A2, etc. Eu vou chamar de A1, A2, A3, etc. Que são a divisão por 2 dos dígitos do número x. Mas veja bem, o A1, A2, etc., esses AKs vão ficar como? Vão ficar entre, AK vai ficar entre o 0 ou vai ficar 1, porque os x eram o 0 ou 2. Quando eu divido por 2, vai ficar o 0 ou 1, certo? Só que estou enxergando ele como se fosse uma expansão na base 2. Tá? Então, eu vou ter todos os possíveis combinações de 0 e 2, 0 e 1 agora, porque eu tinha todas as possíveis combinações entre 0 e 2 aqui, certo? Todos possíveis 0 e 2 arranjos possíveis, agora eu tenho todos os possíveis arranjos de 0 e 1. Só que se eu olhar para esses possíveis arranjos de 0 e 1 e olhar ele como um número escrito na base 2, eu vou ter todos os possíveis números reais, porque qualquer número real tem uma representação binária, certo? Então, agora, f de x vai ficar um número entre 0 e 1. E, além disso, qualquer número entre 0 e 1, qualquer número, tem uma expansão binária, né? Y é 0,A1, A2, etc. Então, ele é f de alguém dentro do conjunto de Cantor. Então, y, f de algum x, onde x pertence ao conjunto de Cantor. Aí a gente precisa provar, então provamos que é sobrejetora, mas a graça é que essa função é contínua também. Exercício. Bom, aí é fácil, né? Provar em uma linha, colocado como exercício, mas esse exercício é realmente um bom exercício mental para entender continuidade. Não tem nada muito profundo. Exercício é que a função f é uma função contínua. Se vocês tiverem dificuldade em provar esse exercício, eu vou colocar, de qualquer forma, eu vou colocar no blog também. Se alguém tiver dificuldade, me fale. Tá bom? Portanto, a gente consegue achar uma função que é contínua, que vem de conjunto de Cantor e vai cair em todo o intervalo 0 e 1. É surpreendente porque intervalo 0 e 1 é uma coisa conexa, né? Uma coisa cheia, assim, um intervalo. Mas você está saindo do conjunto de Cantor, que é uma poeira. O que a gente está fazendo? Está caindo e cobrindo todo o intervalo 0 e 1. Você sabe que a gente viu coisas parecidas como esse aqui nas aulas anteriores, quando a gente falou de função
escada de diabo, coisas assim, a gente falou algo parecido, mas não construímos essa função. A gente construiu funções que levavam um canto para o outro canto, coisa desse gênero. Mas aqui estamos falando uma função contínua que vai mandar canto para todo o intervalo 0 e 1. Ok, eu vou parar aqui, interrompo